O que significa ter coragem de verdade, hein? Para a pesquisadora Brené Brown, autora de A Coragem de Ser Imperfeito, a resposta não está em vencer, de jeito nenhum. Está em ousar entrar na arena da vida. Vamos mergulhar nisso para entender o porquê. E tudo começa com essa citação aí, do Theodore Roosevelt. Ela é o ponto de partida de tudo. E ela vira o jogo, sabe? Coragem não é sobre ganhar sempre ou fugir do fracasso. Não. Coragem é ter a audácia de aparecer, de ser visto, mesmo sabendo que a queda é uma possibilidade bem real. Tá, mas se ter coragem é tão fundamental assim, o que nos segura? O que nos impede? Segundo a pesquisa da Brené, a resposta está na cultura que vivemos. Uma cultura que fica ali, sussurrando no nosso ouvido que a gente nunca é o bastante. Essa pergunta, ela ecoa na cabeça de muita gente. E essa sensação constante de não ser bom o suficiente, olha, não é uma falha pessoal, não. É o resultado direto do que a Brené Brown chama de mentalidade da escassez. Essa lista aqui, ela captura perfeitamente como essa mentalidade funciona. A gente vem tentando preencher um vazio, seja com conquistas, com bens, com a aprovação dos outros. É quase como correr numa esteira, sabe? Um esforço sem fim que, no final das contas, não leva a gente a lugar nenhum. Resumindo, então, escassez é basicamente aquela vozinha interna que diz você não é o bastante. E ela adora se alimentar de comparação e de medo. E é exatamente isso que nos paralisa, que nos impede de ousar. Então, como é que a gente sai dessa armadilha? Bom, a resposta está em desafiar uma das nossas crenças mais antigas, em derrubar um mito poderosíssimo sobre a verdadeira natureza da coragem. E aqui está o grande confronto. A cultura ensinou pra gente que ser vulnerável é ser fraco. Mas a pesquisa da Brené Brown vira essa ideia de cabeça para baixo. Ela mostra que vulnerabilidade não tem nada a ver com fraqueza. Na verdade, é a nossa medida mais pura de coragem. E aqui está a definição. Vulnerabilidade é o lugar de onde nascem as coisas que mais importam na vida. Amor, pertencimento, alegria. Vamos pensar um pouco, não existe inovação sem o risco de errar, né? Não existe amor sem o risco de se machucar. Estar vulnerável não é uma escolha, é simplesmente estar vivo. E essa frase, ela captura toda a essência da coisa. Se mostrar como a gente é, com todas as nossas dúvidas e imperfeições, exige uma força tremenda. A verdade e a coragem podem até ser desconfortáveis, mas nunca, jamais, elas são sinais de fraqueza. Certo, mas se a vulnerabilidade é o caminho, por que é tão difícil trilhar ele? É porque existe um guardião muito poderoso nesse portão, um inimigo que nos impede de seguir em frente, e o nome dele é vergonha. E aqui, olha, tem uma distinção que é vital. A culpa diz, eu fiz uma coisa errada. Isso é construtivo, porque nos leva a querer mudar. Agora a vergonha diz, eu sou o erro. E isso é destrutivo. É a crença de que a gente é fundamentalmente falho, e isso só nos empurra para o isolamento. Mas como é que a gente luta contra esse monstro? A resposta está aqui. A vergonha sobrevive no silêncio, no segredo. Ela detesta a luz. No instante em que a gente dá um nome para ela e compartilha a nossa história com alguém que tenha empatia, ela começa a murchar. Então, vamos para a prática. Como a gente constrói essa resistência à vergonha? Como se desenvolve a coragem para sermos vulneráveis no dia a dia? A pesquisa nos mostra que existem alguns passos bem claros para isso. E aqui está o mapa. Primeiro passo, reconhecer a vergonha e o que a dispara. Segundo, ser crítico com as expectativas irreais que alimentam essa vergonha. Terceiro, e esse é crucial, compartilhar sua história com alguém que mereça ouvi-la. E por fim, o quarto passo, fale sobre a vergonha, dê um nome a ela. É assim que a coragem começa a se tornar um hábito. E no fim de tudo a gente chega nessa pergunta. Sabe, a pergunta errada é, o que eu faria se eu tivesse certeza de que não ia dar errado? A pergunta certa, a pergunta corajosa de verdade é, o que é tão importante para mim, mas tão importante que vale a pena fazer mesmo que eu fale? Encontrar essa resposta, essa é a verdadeira essência de ousar grandemente.